Obrigada por acompanhar a I24 News em inglês. Sou Nicole Zedek, ao vivo de Tel Aviv, com as últimas atualizações sobre o 30º dia da guerra com o Irã. Míssil balístico iraniano atingiu o sul de Israel e feriu ao menos 11 pessoas perto de Beersheba hoje à tarde. Os ferimentos foram causados por estilhaços e ondas de choque após o míssil cair em uma área aberta, não muito longe de algumas casas residenciais. Enquanto isso, o exército israelense afirma que continua sua resposta, atingindo mais de 140 alvos iranianos ligados à infraestrutura de mísseis balísticos no último dia, incluindo locais de lançamento e sistemas de defesa aérea. O IDEP acredita que nos próximos dias terá atingido todas as instalações industriais militares do Irã. Mesmo com um banco de alvos restante no Irã, a coordenação entre Estados Unidos e Israel segue forte. Na verdade, o chefe do CENTCOM dos Estados Unidos, General Brad Cooper, esteve em Israel hoje para se reunir com o chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, e discutir essa campanha militar conjunta em andamento. Muitas atualizações para continuarmos discutindo. Para discutir tudo isso comigo no estúdio estão Yaakov Lepin, analista de segurança e apresentador do Lepin Assessment, e Neri Zilber, conselheiro do Fórum de Políticas de Israel e apresentador do Israel Policy Pod. Senhores, obrigada por estarem aqui. 30º dia desta guerra em andamento. Quase inacreditável, mas seguimos presenciando essa coordenação conjunta. E Neri, queria perguntar, com o chefe do CENTCOM em Israel se reunindo com o chefe do Estado-Maior das FDI e divulgando isso, o que isso indica, após um mês, sobre o nível de coordenação desta guerra agora? É um sinal claro de que a coordenação segue forte. E tem sido assim mesmo antes da guerra começar, com planejamento meses antes do dia 28 de fevereiro e do início do que realmente é uma ofensiva conjunta histórica e sem precedentes de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Então, é mais um sinal. O chefe do CENTCOM, Almirante Cooper, está em Israel em consultas com o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir. Uma mensagem pública forte de que os dois lados ainda estão alinhados e provavelmente uma mensagem sobre o que ainda pode acontecer na próxima semana ou nas próximas 2 semanas. Continuamos monitorando. Yaakov, assim que entramos no ar, as FDI informaram que, enquanto falamos, atacam alvos em vários pontos de Teherã. Isso coincide com relatos em Teherã de apagões massivos, especificamente na região leste da cidade. Foi informado que a infraestrutura de energia iraniana não seria alvo, ao menos por enquanto, devido ao ultimato do presidente dos Estados Unidos. Se alvo foi atingido, o que isso indicaria? Podemos concluir algo desses relatos até agora? É cedo para concluir, pois não sabemos o que foi atingido, se foi algo deliberado ou estilhaço. Existem relatos. Desculpe, os iranianos estão dizendo que isso foi um estilhaço. Nós não sabemos o quadro completo. Também pode ser algum tipo de aviso de que, se eles não cooperarem com a diplomacia do Trump, isso é só uma pequena amostra do que está por vir. Mas tudo isso é especulação. O que podemos afirmar com certeza é que há 3 grupos de alvos que foram realmente atingidos com força nos últimos dias. O primeiro são os lançadores móveis de mísseis, caminhões escondidos por todo o Irã, principalmente nas montanhas. E são eles que parecem ser responsáveis pela maior parte dos disparos de mísseis que ainda estamos sofrendo, mesmo que agora sejam menos de 10. Esses são caminhões que estão sendo caçados continuamente pelos caças e drones da Força Aérea de Israel. A segunda categoria de alvos é o programa nuclear iraniano. Vimos alguns alvos muito interessantes serem atingidos recentemente. A instalação de plutônio de Arak, que produz água pesada e foi reativado após junho, segundo informações de inteligência, ouvimos isso do porta-voz das FDI esta manhã. E outro local na cidade de Yazd, que é responsável pelo enriquecimento de urânio. Esse também foi atingido. E também a indústria de produção de mísseis iraniana e, de modo geral, o complexo militar industrial ao qual você se referiu. Isso, no final das contas, é o efeito mais duradouro. Destruir a capacidade do regime iraniano de fabricar armas é a parte mais difícil de recuperar para eles. Ainda mais com provável monitoramento de Israel após a guerra. Se tentarem se recuperar rápido demais, caso esse regime sobreviva, nada impede Israel de voltar e impedir a reconstrução da indústria. Então, toda a capacidade deles de se reabastecer, reconstruir, tentar voltar ao ponto onde estavam, está seriamente em dúvida, pelo menos no futuro próximo.
Então, essas são as coisas que podemos dizer com certeza que foram atingidas. E tenho certeza de que as forças de defesa de Israel vão nos atualizar em breve sobre o que. E os estão atingindo agora inteira. Certo, vamos ter que esperar e ver essas atualizações. Enquanto isso, senhores, fiquem comigo aqui no estúdio. Quero chamar a atenção também para o que ocorre nos Estados Unidos, pois eles se preparam para a possível operação terrestre no Irã. Uma fonte dos Estados Unidos disse à I24 News que até o início da próxima semana, forças americanas suficientes devem chegar à região para permitir uma operação terrestre, caso o presidente autorize. Autoridades alertam que, se o Irã rejeitar a diplomacia, a escalada é provável. O presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Khalibaf, afirma que os Estados Unidos planejam secretamente um ataque terrestre, mesmo após mensagem diplomática da Casa Branca. Vamos ao vivo à Casa Branca com Mike Wagenheim, correspondente sênior nos Estados Unidos da I24 News em inglês. Mike, diplomacia ou ação direta? Qual é a mensagem mais recente vinda da Casa Branca neste domingo? Ambos, e acho que tem sido assim há um tempo. Nicole, o que vem da Casa Branca é o seguinte: temos uma via diplomática aqui, temos uma via militar. Como o iraniano deveria escolher esta opção? Se não cooperar, receberá esta outra. Elas vêm juntas. Não é que uma pare enquanto a outra está em movimento. As duas avançam juntas, até que haja algum tipo de resolução, de um jeito ou de outro. E é isso que estamos vendo aqui. Mais tropas se deslocando para a região, mais recursos militares sendo trazidos para a área. A pressão está aumentando. Se isso realmente vai impactar os iranianos ou não, ainda vamos ver. Mas o governo Trump, seja por meio de seus canais ou pela mídia, ainda está tentando gerar algum debate aqui, algum tipo de caminho a seguir agora com Paquistão, Arábia Saudita, Turquia e Egito, atuando como uma espécie de consórcio para tentar, pelo menos, criar um nível inicial de discussões daqui para frente. Novamente, a pergunta sempre foi para o governo Trump quando se trata do Irã: quanta margem ainda existe para que as discussões continuem? Qual é o ponto de ruptura em que o presidente Trump simplesmente diz: olha, não estamos avançando, ou pelo menos não estamos avançando em um ritmo suficientemente significativo, vamos partir para a via militar? Essa é sempre uma questão em aberto aqui, mas por enquanto, pelo menos, estão permitindo algum espaço para a diplomacia respirar neste momento por meio desses aliados na região. Mike, diante da ameaça de pressão militar e da possível operação terrestre no Irã, como a presença de tropas afetaria a percepção pública da guerra e seu desenrolar nos Estados Unidos? Bem, essa situação tem sido difícil para o presidente Trump porque a guerra não é popular, principalmente entre os democratas. Então, já era esperado. Mas ele perde apoio republicano, inclusive entre moderados do Congresso, enquanto os radicais seguem com ele. Mas a base maga dele, alguns o apoiam, alguns apoiam o esforço, outros, porém, dizem: ei, nos foi feita uma promessa aqui, sem guerras estrangeiras, sem intervenção, foco no país e assim por diante. Ele não está ganhando pontos com eles, com essa empreitada, como ele chama. No entanto, tropas em terra, aí já é outra história. Agora você está falando de mais vidas e mais recursos em jogo, em um momento que é realmente delicado politicamente para o presidente Trump e os republicanos neste momento. Parece que a população aqui está tão focada nas questões de custo de vida, tão focada agora no aumento dos preços, os republicanos estão sentindo a pressão no Congresso. Muitos deles já estão de saída porque não sentem que podem manter a Câmara, talvez até o Senado. E, portanto, você começa a ver os preços do petróleo não só subindo, mas o processo de uma operação terrestre vai prolongar essa guerra por semanas, meses, quem sabe. Você sabe como as coisas são no Oriente Médio. Começam a se meter nos atoleiros que já vimos antes.
Isso pode ser fatal politicamente para o presidente Trump. Então, neste momento, estão pisando em ovos mais uma vez, deixando a diplomacia, pelo menos, ter uma chance de respirar aqui e garantindo que o Irã continue sabendo que, se não der certo, eles vão pagar algum tipo de preço. A questão é, qual o preço para o presidente da administração e para os membros das Forças Armadas dos Estados Unidos que atuarão no local? Mike, outro desdobramento de hoje é que a Guarda Revolucionária Iraniana agora ameaça atacar universidades americanas e ligadas a Israel no Oriente Médio, após um recente ataque a uma universidade iraniana. Como essas universidades americanas estão reagindo ou respondendo a essas ameaças agora? Vimos a Universidade Americana de Beirute anunciar que iria para aulas online. Imagino que isso vá se repetir aqui. Sabe, o Irã não tem os mísseis mais capazes ou precisos para começar, então não tenho tanta certeza. Você não quer arriscar, mas não sei se a ameaça é tão grande ou se eles realmente gastariam mísseis em universidades ligadas aos americanos. Não tenho tanta certeza de qual tipo de infraestrutura ou objetivo militar realmente existe aqui. Mesmo assim, é mais uma ameaça que existe e é mais uma forma de dizer: olha, se você está no Oriente Médio e de alguma forma ligado aos Estados Unidos, de qualquer maneira, você também tem um alvo nas costas. Isso faz as pessoas pensarem duas vezes, realmente pararem para se perguntar se querem estar nesse tipo de ambiente com qualquer ligação com os Estados Unidos. Certo, Mike Wagenheim ao vivo da Casa Branca, obrigada pelas atualizações. Agora vamos apresentar também a visão iraniana com o doutor Meir Javed Anfar, professor de estudos iranianos na Universidade Reichman, falando de Tel Aviv. Agora, doutor Javed Anfar, o presidente do parlamento do Irã, Haliba, disse que as forças iranianas estão esperando as tropas americanas chegarem em terra para incendiá-las. Essa é uma citação do presidente do parlamento. Com o aumento das tropas americanas, é provável que o Irã também se prepare. Mas será que estão prontos para uma ofensiva terrestre dos Estados Unidos? Qual o nível de treinamento deles? Os soldados iranianos estão prontos para esse momento? Acredito ser seguro supor que ele fala a verdade. Os americanos têm dito aos iranianos várias vezes que uma operação terrestre é uma possibilidade. Pelo menos a imprensa americana tem feito isso. E tenho certeza de que os iranianos consideraram isso como um possível cenário. Eles estão prontos? Sim. Quão capazes eles são? A última vez que os iranianos tiveram uma operação terrestre ou enfrentaram uma invasão foi em 1980, quando o Iraque invadiu o Irã. E as experiências que eles adquiriram daquela guerra de 8 anos? Eles têm alguma experiência limitada em guerra terrestre. Com licença, mas isso se limita à força Quds na Síria. Isso é uma pequena parte do aparato de segurança iraniano. Muitas forças iranianas não têm muita experiência. Mas, por outro lado, quão difícil seria para eles enfrentar uma invasão terrestre dos Estados Unidos? Por um lado, acho que eles conseguiriam resistir a uma invasão desse tipo, pelo menos na teoria. Eles têm forças suficientes, forças regulares, que o Reino Unido pode enviar ao Oriente Médio. Por outro lado, precisamos esperar para ver o que os americanos vão fazer. Se for uma operação combinada, uma operação sofisticada, usando recursos aéreos, terrestres, guerra eletrônica, bloqueando as comunicações iranianas, então isso pode ser mais desafiador para eles. Então, em resumo, eles têm experiência limitada dos anos 80. Mas eles podem, pelo menos teoricamente, enfrentar um ataque frontal. Mas isso também depende de quão sofisticado será o ataque americano. E Meir, uma atualização rápida para nossos telespectadores. Enquanto você fala, soam sirenes em Jerusalém, Cisjordânia e Mar Morto, indicando outro míssil balístico iraniano em direção a essas regiões. Mais uma vez, soam sirenes nessas áreas de Jerusalém e da Cisjordânia. Veja no mapa onde algumas dessas sirenes estão soando. Este é o mais recente lançamento de míssil balístico do Irã. Voltando para você, doutora Meir Javed Anfar, enquanto aguardamos por atualizações sobre esse último lançamento do Irã, uma das principais questões quando falamos de escalada ou diplomacia
é quem está tomando as decisões. Você está descobrindo mais informações sobre quem realmente está no controle no Irã quando se trata de tomar essas decisões importantes? O que posso dizer com mais certeza é que há partes do IRGC, em coordenação com o escalão político no Irã, especialmente o presidente do parlamento, Mohammad Bar Khalibaf, e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, parecem estar formulando essas políticas. Parece haver coordenação com eles. Entre eles, parece haver mensagens coordenadas entre eles. Mas isso se baseia em suposições muito bem fundamentadas e em informações limitadas que estão saindo do Irã. O que temos que admitir é que há pouquíssima informação saindo do Irã. Por causa da queda da internet, por causa da enorme censura à imprensa e porque muitos daqueles que normalmente criticariam as políticas públicas não estão criticando nada. Então, é realmente difícil ter informações válidas de primeira mão. O que temos são informações da oposição, informações de canais no exterior, na diáspora, como Iran International e BBC Persian. E isso nos mostra que existe um sistema, ele está funcionando. Está funcionando bem? Está pensando estrategicamente? Está ouvindo todos os diferentes pontos de vista, aqueles que se opõem à sua política atual e aqueles que a apoiam. Simplesmente não sabemos. Mas o que sabemos é que o regime está tomando as decisões. E uma dessas decisões será que ele não vai abrir mão do Estreito de Hormuz. A República Islâmica vê isso como uma grande conquista. Os tomadores de decisão iranianos veem isso como uma conquista que pode atingir o coração dos Estados Unidos economicamente, algo que os mísseis do Irã não conseguem fazer. E também, quanto mais falamos sobre o Estreito de Hormuz, sobre abrir o Estreito de Hormuz, menos falamos sobre mudança de regime. E isso é algo que os tomadores de decisão iranianos veem como outra conquista fenomenal. Ao bloquear o Estreito de Hormuz, porque isso parece ter transferido o objetivo da invasão de derrubar o regime para abrir o estreito. Certo, Dr. Meir Javedanfar, uma análise muito importante como sempre. Obrigada por estar conosco na I24 News esta noite. Eu quero voltar aqui ao estúdio, Nery, e continuar a partir do que Meir acabou de dizer, quando a conversa muda de foco e deixa de ser sobre mudança de regime. Até as mensagens de Israel indicavam que nas primeiras semanas da guerra, o objetivo era criar condições para que o povo iraniano fosse às ruas e derrubasse o regime se quisesse. Mas agora, com o passar dos dias nesta guerra, isso está se tornando cada vez menos provável de ser o desfecho desta guerra? É menos provável agora, um mês após o início da guerra, considerando a situação atual. Esse era, obviamente, um dos principais objetivos da operação. Aliás, não só por parte de Israel, mas também Donald Trump disse isso em sua primeira aparição pública ao declarar a Operação Fúria Épica. Por quase 3 semanas e meia, quase não ouvimos Trump ou altos funcionários falarem sobre mudança de regime. E isso é um sinal revelador. Do lado israelense, o primeiro-ministro ainda fala, como você disse, em criar as condições para derrubar o regime. Mas, na verdade, altos funcionários com quem falei e com quem outras pessoas também falaram, dizem que isso é cada vez mais improvável nesta campanha. Dado o prazo, independentemente de continuar por mais algumas semanas. Apenas pelo fato de que o regime iraniano demonstrou certa resiliência e ainda está controlando não só o país, mas também sua resposta militar a uma ofensiva muito intensa de Israel e dos Estados Unidos, e, portanto, não há mudança de objetivos. Os objetivos são realmente degradar as capacidades militares da República Islâmica, mas devido às contramedidas tomadas pela República Islâmica, principalmente no Estreito de Hormuz, principalmente considerando o ponto vulnerável da economia global e do mercado de energia, especialmente nos Estados Unidos, mas na verdade em todo o mundo, esse agora é um objetivo principal para Donald Trump. Aliás, menos para Israel. Apesar de ajudar de algumas formas, esse é principalmente um grande objetivo do governo Trump, tentar reabrir o estreito, seja por diplomacia, como você verá nos próximos dias, ou pela força. E só sobre a questão de um ataque terrestre por fuzileiros navais e paraquedistas dos Estados Unidos, eu não acho que nenhum de nós aqui possa dizer se isso vai acontecer ou não.
Mas eu sei, de fato, que antes de qualquer soldado americano pisar em solo iraniano, você verá uma grande campanha aérea dos Estados Unidos tentando enfraquecer o Irã antes de qualquer invasão terrestre. Se os Estados Unidos atacarem pelo ar antes de enviar tropas, será um sinal claro. Como seria uma escalada neste momento? Porque já estamos vendo os Estados Unidos e Israel atacarem vários alvos pelo Irã. Isso é verdade, mas o presidente dos Estados Unidos afirmou isso emitindo o ultimato há uma semana e já o estendeu por mais 10 dias, se não me engano. Até 6 de abril. 6 de abril. Como ele chamou isso? O dia de atacar as usinas de energia do Irã. Então ele adiou isso pelo menos até 6 de abril, como você disse. As usinas de energia, a infraestrutura civil, realmente tentando paralisar o regime iraniano e, na verdade, o próprio Irã. Além disso, há muitos outros alvos que você poderia atacar, como supostamente Israel atingiu no último fim de semana, siderúrgicas. Isso realmente atinge o ponto fraco da economia iraniana novamente, tanto como um sinal para o regime, quanto como uma maneira importante de realmente paralisá-lo antes de qualquer ofensiva crescente. Teremos dias interessantes pela frente e seguiremos monitorando. Senhores, peço atenção ao que ocorre na frente norte de Israel. No Líbano, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu confirmou que ordenou às forças de defesa de Israel expandir a zona de segurança desmilitarizada no sul do país até o rio Litani. Veja o que o primeiro-ministro falou sobre eliminar a ameaça do Hezbollah na fronteira. Estamos em campanha em várias frentes. Estamos atacando o Irã e seus grupos aliados com força tremenda. Estamos alcançando grandes resultados. Resultados estão criando fissuras visíveis no regime de terror em Teherã. O Irã não é mais o mesmo Irã. O Hezbollah não é mais o mesmo Hezbollah. E o Hamas não é mais o mesmo Hamas. Esses não são mais exércitos terroristas que ameaçam nossa existência, mas inimigos enfraquecidos lutando para sobreviver. Em vez de sermos surpreendidos, estamos surpreendendo eles. Nós é que estamos tomando a iniciativa. Nós é que estamos no ataque. Somos nós que estamos tomando a iniciativa e atuando profundamente no território deles. Eu disse que mudaríamos o Oriente Médio, e conseguimos isso. Também alteramos nossa doutrina de segurança. Tomamos a iniciativa, atacamos e criamos 3 cinturões de segurança bem dentro do território inimigo. Na Síria, do Monte Hermon até o Yarmouk, em Gaza, em mais da metade da faixa, e no Líbano, onde, de ordens para ampliar a zona de segurança, neutralizando a ameaça de infiltração e afastando o fogo antitanque da fronteira. É importante entender que Nasrallah formou uma grande força aqui. Ele acreditava que, com essa força, ele nos destruiria. Bem, Nasrallah foi eliminado. Eliminamos milhares de terroristas do Hezbollah. E, acima de tudo, neutralizamos a ameaça massiva de 150 mil mísseis e foguetes que tinham como objetivo devastar cidades israelenses. Recebemos agora uma atualização do campo com Balik Sladin, correspondente da I24 News, ao vivo do norte de Israel. Balik, enquanto as FDI ampliam a zona de segurança, o que está acontecendo no local? Onde as tropas das FDI atuam atualmente? O que pode ser compartilhado? Claro, vamos começar pelo que ocorreu no norte de Israel na última hora. Um ataque de drone em direção à Alta Galileia e antes disso também em direção à Galileia Ocidental e à cidade de Naharia, onde as sirenes também tocaram, além de ataques de foguetes ao longo do dia. Na verdade, o foco hoje foi a fronteira entre Líbano e Israel. Quer dizer, a linha de conflito entre Israel e o Hezbollah, ou seja, as rajadas de foguetes que vimos nos últimos dias vindas do Iraque, não aconteceram hoje. Mas isso, é claro, não significa que não possa acontecer mais tarde hoje ou nos próximos dias. Mas definitivamente foi um dia mais tranquilo se compararmos com os últimos dias, ou até mesmo com a média dos dias nas últimas semanas. Isso diz respeito ao que está acontecendo em Israel. No Líbano, alguns relatos sugerem que as tropas israelenses estão realmente se aproximando, chegando até a cruzar o rio Litani. Mas isso, na verdade, está acontecendo na parte leste do sul do Líbano, ou seja, ao norte de Mitulá. E especificamente estamos falando sobre Der Sirian, que fica ao norte de Taibe, quase a terceira fileira de vilarejos ou cidades no sul do Líbano, que fica bem às margens do rio Litani.
A situação na outra frente, a frente oeste, é, claro, diferente. Lá trata-se de dezenas de quilômetros do rio Litani, mas ainda assim chegando perto de Sur. Alguns relatos no Líbano falam de Feras al-Bayada, que fica a 10 ou talvez 15 quilômetros de Taier Sur, no sul do Líbano, ainda distante do rio Litani. E isso aparentemente faz parte do avanço sobre o qual o primeiro-ministro falou hoje, a ampliação da zona de segurança entre as comunidades israelenses no norte e os operativos do Hezbollah, que até agora ainda conseguem lançar seus drones e foguetes, mesmo a partir do sul do rio Litani. Ouvimos isso oficialmente hoje de Gideon Sa'ar, o ministro das Relações Exteriores de Israel. Então, a operação ainda está um pouco limitada, embora estejamos falando aqui de 4 divisões que estão operando no sul do Líbano. Mas principalmente na primeira linha de vilarejos, com algumas operações especiais acontecendo na segunda linha de vilarejos e até mais do que isso. Serto Belixlad, ao vivo do norte de Israel. Obrigada pelas atualizações. Se quiser voltar ao estúdio, Jacob, sobre a zona de segurança, como funcionaria na teoria? Quanto tempo levaria para limpar até o rio Litani? De quantas tropas estamos falando? Ainda restam muitas perguntas. Sabemos que há várias divisões atuando no sul do Líbano. Não conhecemos suas localizações exatas, como preferem as FDI, mas isso parece uma grande manobra. No fim das contas, acho que eles estão falando em ir além da primeira linha de vilarejos. Isso é uma aposta bem segura. E eu acho que algumas dessas primeiras linhas basicamente não vão se parecer com o que eram antes da guerra, porque foram fortemente entrincheiradas pelo Hezbollah. Elas começam a nos lembrar de certas áreas da faixa de Gaza que, para dizer o mínimo, já não se pareciam nem de longe com o que eram antes da guerra. E veja, vamos considerar o fato de que a população civil xiita do sul do Líbano está essencialmente fora do sul do Líbano. Eles atenderam aos chamados das FDI para evacuar, deixando o Hezbollah sem seus escudos humanos. O ministro da Defesa, Katz, disse que eles não vão voltar até que o povo do norte de Israel volte, o que é uma equação em aberto que ele mencionou aqui. Isso parece realmente uma espécie de remodelação do sul do Líbano. Agora a zona de segurança vai ser claramente expandida. Eu não sei por quanto tempo. Eu não sei como isso vai ser, mas sem os civis xiitas vai ser uma situação diferente do que tivemos nos anos 80, quando todas as aldeias que estavam sob controle do Hezbollah eram pontos de atrito com a ideia de que aquelas cenas não necessariamente vão voltar. Isso não pode se repetir. Ainda temos muito a discutir. Fique conosco no estúdio, faremos um rápido intervalo. Não saia daí, na I24 News. Há pouco tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos começaram grandes operações de combate no Irã. As sirenes continuam soando em todo o estado de Israel. Estamos vendo dezenas de pessoas que acabaram de ser resgatadas. Vamos dar uma volta aqui, está muito interessante agora. O Irã atacou mais países árabes do que Israel jamais fez. Meu Deus. Sério, eles estão atacando toda a região e isso acabou saindo pela culatra para os iranianos. O Hezbollah errou gravemente ao nos atacar. Nós temos capacidade para ir muito além disso. Nós vamos fazer isso. Obrigada por acompanhar a I24 News. Bilhões de cristãos ao redor do mundo celebram o Domingo de Ramos e se preparam para o Domingo de Páscoa da próxima semana. A líder católica de mais alta patente na Terra Santa foi impedida pela polícia israelense de rezar na igreja onde Jesus teria sido crucificado e ressuscitado.
Segundo Emily Francis, autoridades israelenses alegam que isso ocorre por riscos de segurança após ataques do Irã à Cidade Santa. Mas a decisão está causando comoção no mundo todo. Devido à guerra com o Irã, a cidade velha de Jerusalém está quase deserta este ano. Você nunca diria que este é um dos períodos mais sagrados do ano para judeus, cristãos e muçulmanos. Este é um momento muito difícil. A situação aqui é muito difícil para todos. A igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus foi crucificado, está fechada. As pessoas querem rezar e dizer: ó Senhor, nos dê paz, nos dê amor. Ó Senhor, mas nós não podemos. Até mesmo a bênção sacerdotal anual da Páscoa judaica, que reúne dezenas de milhares de fiéis, foi forçada ao silêncio. O coração dói profundamente. Ele sangra ao ver o Muro das Lamentações como está agora. Segundo o comando da Frente Interna, só 50 pessoas podem se reunir e orar, lembrando as restrições impostas durante a pandemia de coronavírus. Hoje, o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pizzabella, foi obrigado a celebrar a missa na igreja do Getsemane, nos arredores de Jerusalém. Por motivos de segurança, a polícia israelense o impediu de entrar na igreja do Santo Sepulcro, provocando a ira de políticos e líderes cristãos ao redor do mundo. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou, após críticas, que não houve má intenção, apenas preocupação com sua segurança e que Israel prepara um plano para permitir cultos em breve. No Vaticano, o Papa Leão citou as Escrituras no sermão deste domingo de Ramos pela manhã, fazendo referência, mas sem nomear diretamente, os líderes do Irã, de Israel e dos Estados Unidos que estão envolvidos na guerra. Ele sempre rejeita a violência. Jesus não ouve as orações daqueles que fazem guerra, mas as rejeita, dizendo: mesmo que façam muitas orações, não ouvirei. Suas mãos estão cheias de sangue. Cristo, o Rei da Paz, clama da cruz: tenha misericórdia, largue suas armas. Esta manhã, cristãos nas Filipinas participaram de uma missa de Domingo de Ramos, rezando pelo fim da crise energética, que afeta tantos países como resultado da guerra. Embora a guerra se limite àquelas nações, seu impacto é sentido mundialmente. Enfrentamos dificuldades com o aumento dos preços de combustíveis, eletricidade e produtos. E pedindo a Deus que traga paz ao Oriente Médio de uma vez por todas. Para mais informações, estamos com Jill Hoffman, diretora executiva da Onyx Reporting e chefe da cobertura política do Jerusalem Post. Jill, estamos em guerra. Todos enfrentam restrições de segurança mais rígidas, mas isso não é visto como decisão de segurança. E globalmente isso está sendo interpretado como uma decisão política. Por que isso? Qual é essa reação negativa que estamos vendo agora? Bem, pode-se entender que Netanyahu seria acusado de tentar propositalmente impedir orações que pedem a Deus para que Netanyahu largue suas armas e Trump largue suas armas. Mas é verdade que as preocupações de segurança na Cidade Velha se aplicam a todas as diferentes religiões e há restrições para todas elas. E a bênção sacerdotal para os judeus, que atrai milhares de pessoas, também cancelou as orações cristãs. E eles realmente estão trabalhando em um plano diferente que permitiria a eles de uma forma ou de outra. Mas não há dúvida de que isso parece ruim. E tenho certeza de que os inimigos de Israel na América, como o seu Tucker Carlson, vão destacar isso e fazer Israel parecer ainda pior. Há conselheiros religiosos que supervisionam decisões políticas assim? Isso deveria ser considerado futuramente pela importância desses locais sagrados? Netanyahu está com falta de conselheiros no momento. Muitos deles já saíram e isso é um problema sério. Eles levaram isso a sério, Nicole, a ponto de publicarem uma declaração em inglês em nome de Netanyahu nas redes sociais. Isso não acontece com muitas coisas hoje em dia. Com certeza não acontece mesmo. Gil, quero te perguntar outra coisa que estamos vendo, algo um pouco mais mundano nesses tempos caóticos.
é o orçamento do Estado para 2026. Embora aqui em Israel eu tenha que dizer que nada é mundano. Na verdade, essa reunião sobre o orçamento do Estado foi interrompida por causa da sirene soando em Jerusalém. Ela foi suspensa. Entendo que o Knesset já retomou a sessão, mas a coalizão tem até terça para aprovar o orçamento. E a votação pode ocorrer a qualquer momento. Quais os principais pontos para acompanhar, Gil? Bem, eu também tive que descer quando a mesma sirene tocou e ir para um abrigo antiaéreo. E o abrigo antiaéreo fica dentro do prédio. O Knesset é uma sala muito histórica, onde a captura de Jerusalém em 1967 foi aprovada pelo gabinete israelense. Então não sei se se inspiraram lá. Mas vão trabalhar a noite toda para tentar aprovar esse orçamento, liberar a pauta e aprovar outras coisas depois. Antes que o Knesset entre em recesso até o dia 10 de maio, por causa do Pesach e dos feriados de Yom Ha'atzmaut, o que observar para responder à sua pergunta, Nicole? Há muitas coisas polêmicas nesse orçamento que acho que muitas pessoas que estão assistindo aqui talvez não entendam muito bem. Você está falando de 56 milhões de shekels para fortalecer a identidade judaica, 49 milhões para evitar que alunos das yeshivas abandonem para ir para as forças de defesa de Israel e 59 milhões de shekels. Subsídio para escolas que não ensinam o currículo básico. Ou seja, elas estão recebendo esse incentivo financeiro justamente para não aprenderem inglês. Claro, temas interessantes para seguirmos atentos. Gil, você acha que isso será aprovado antes de terça-feira? Sim, eles têm maioria para aprovar. E o que isso faz, Nicole, é permitir que o governo cumpra todo o seu mandato, o que não acontece, como o ministro da Fazenda destacou hoje, desde o governo de 84 a 88. E aquele foi um governo de unidade, com 2 primeiros ministros de 2 partidos diferentes. Isso só mostra como isso é raro. Gil Hoffman, é sempre ótimo tê-lo aqui. Obrigada por estar na i24 News. De volta ao estúdio, seguimos com Yaakov Lapin e Neri Zilber. Agora, Yaakov, sobre o incidente anterior no local sagrado de Jerusalém, vamos analisar pela ótica da segurança. Como é difícil equilibrar a segurança e manter o acesso religioso normal em Jerusalém? Não é fácil. Acho que é mais uma questão de comunicação do que uma falha de política. Acho que isso poderia ter sido tratado com muito mais cautela e nuance e comunicado de forma mais clara. Agora veja, a polícia diz que ele realmente, esse patriarca fez um pedido no dia anterior. A polícia analisou o pedido e concluiu que ele não estaria seguro lá, especialmente porque já houve estilhaços caindo na Cidade Velha. Eles se preocupam com a segurança dele e não querem que ninguém de qualquer religião se machuque na Cidade Velha ou em locais sensíveis. Mas você sabe, existe a realidade dessas considerações e depois existe a questão da imagem pública. Acho que isso está mais ligado à imagem pública e ao modo como foi gerenciado do que à decisão, que era bem intencionada e visava protegê-lo. Neri, vamos falar sobre a imagem pública. Como Israel pode melhorar na transmissão de sua mensagem? Esse caso não é isolado. A gente vê esse tipo de falta de comunicação pública repetidas vezes. Sim, falta de comunicação pública e geral, como já mencionou. Eu não acredito que tenha sido necessariamente uma questão de segurança e também não acho que tenha sido uma questão de política só para provocar os católicos da Terra Santa. Eu acho que isso foi, como muitas coisas acontecem aqui neste país, uma falta de liderança vinda de cima e uma falta de organização. Não sei qual foi o processo decisório da Polícia de Israel para aprovar a visita desse cardeal ao Santo Sepulcro, mas isso não deveria ser responsabilidade deles. Isso era uma decisão política e podia ter sido resolvida antes. Há fortes restrições de segurança em todo o país, inclusive no Muro das Lamentações, local mais sagrado do judaísmo. Mas a visita de algumas dezenas de cardeais e católicos de alto escalão a esta igreja em particular deveria ter sido viabilizada com antecedência. Isso poderia ter sido evitado. Vimos os tweets do Presidente e do Primeiro-Ministro. Pareceram sinceros e acredito que encontrarão uma solução rápida. E como qualquer pessoa que já foi a essa igreja sabe, ela é praticamente um abrigo antiaéreo natural, porque há uma tumba bem lá embaixo. Esse seria o local da ressurreição de Jesus. Poderia ter servido como abrigo antiaéreo útil se tivessem recebido alertas.
Eu não acho que esse fosse o objetivo inicial, mas você está certa. Engenhosidade neste novo século. Tudo bem. Bem, ainda na região, mas fora do país, os estados do Golfo seguem sofrendo ataques iranianos. Agora há um novo alerta do ministro das Relações Exteriores do Kuwait. Ele diz que a região está diante de um padrão sistemático de desestabilização regional, liderado pelo Irã. Hoje, 10 militares do Kuwait ficaram feridos em ataques iranianos. Catar e Bahrein também interceptaram mísseis e drones lançados contra eles. Chamamos agora a nossa correspondente sênior do Oriente Médio da I24 News, Aurel Ozhan. Aurel, o que podemos entender dessa declaração mais recente do Kuwait? Cada vez mais países do Golfo estão publicando declarações duras contra o Irã. O que tudo isso significa na prática? Basicamente, isso significa que a maioria dos países da região, ou pelo menos aqueles que estão sendo atacados, vê o Irã como o elemento mais perigoso para a estabilidade da região. Pouco antes da guerra, havia pessoas, figuras proeminentes na Arábia Saudita e no Catar, que diziam que era Israel o elemento mais perturbador, o mais perigoso da região. Acho que esse último mês provou quem é de fato a causa disso. Como você mencionou, o ministro das Relações Exteriores do Kuwait estava falando. Ele basicamente disse que o Irã está usando o caos e o terror para espalhar sua influência na região. Os iranianos seguem atacando estados do Golfo, como você disse. Além disso, nos Emirados Árabes Unidos, 16 mísseis balísticos e 42 drones foram interceptados nas últimas 24 horas. E isso também explica por que a Arábia Saudita foi um dos 4 países que se reuniram hoje em Islamabad, junto com o Egito, o Paquistão e a Turquia. Os 4 ministros das Relações Exteriores se reuniram hoje. Agora, os 3 últimos não são partes deste conflito, mas os sauditas queriam garantir que os países do Golfo estejam devidamente representados em qualquer discussão sobre como essa guerra vai terminar. Mais cedo hoje ouvimos o principal assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, o assessor Anwar Galgash, reiterando a afirmação de Abu Dhabi de que qualquer solução para esta guerra atual deve levar a um fim. Ou impor limitações concretas à capacidade do Irã, não apenas de lançar mísseis e drones contra seus vizinhos, mas também de exigir reparações do Irã por todos os danos que causaram à infraestrutura civil, assim como pelas vidas perdidas. Ariel, você citou a participação da Arábia Saudita nessas conversas no Paquistão. Como isso poderia influenciar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando se trata de um acordo de cessar-fogo com o Irã? O que exatamente esses países do Golfo querem ver? Esses países do Golfo desejam justamente o contrário do que veem atualmente. O que eles estão vendo é um regime radicalizado, encorajado, muito mais agressivo, que está continuamente atacando sua infraestrutura crítica e matando pessoas em seu território. Que está controlando o Estreito de Hormuz, que também é uma rota económica vital para eles. Por exemplo, os sauditas anunciaram ontem que seu oleoduto leste-oeste está operando em plena capacidade, com 7 milhões de barris de petróleo passando por lá. Agora, quando você tem os Houthis ameaçando o outro lado da Península Arábica e o Bab el-Mandeb, isso é uma ameaça constante. E o que eles querem ver do presidente Trump é não apenas não parar a guerra agora, mas continuar não só enfraquecendo as capacidades ofensivas do Irã, mas tentar realmente infligir um dano tão significativo ao regime que eles não cogitem novamente no futuro atacar seus vizinhos. Agora, esse vai ser o resultado do que estamos vendo neste momento? Eu não tenho tanta certeza. E os países do Golfo também não. E é por isso que eles não querem ver o presidente Trump tirar o pé do acelerador e querem vê-lo realmente levar isso até o fim e não apenas terminar o trabalho, mas acabar com o regime.
Certo, Ariel Osram, obrigada pelas atualizações sobre alguns desses estados do Golfo. Obrigado. O líder supremo do Irã agora está se voltando para o Iraque, pelo menos no papel. E em uma nova mensagem transmitida pela mídia estatal, Mustafa Khamenei agradece ao povo iraquiano e à liderança religiosa pelo que ele chama de apoio diante da agressão. Ao mesmo tempo, milícias apoiadas pelo Irã no Iraque intensificam ataques contra os curdos, mirando a casa do presidente da região do Kurdistão, Netervan Barzani. O ataque de drone foi condenado pelo Iraque, França e pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, que o classificou como ato terrorista. Essas milícias são amplamente vistas como apoiadas pela Guarda Revolucionária do Irã. Para aprofundar o tema, está conosco Antifad Kamber, presidente do Conselho de Ação de Proteção Curda em Washington e porta-voz do vice-primeiro-ministro do Iraque. Antifad, até que ponto esse ataque de drone mais recente representa uma escalada? Milícias apoiadas pelo Irã já atacaram a região do Kurdistão, no norte do Iraque, mais de 400 vezes. Isso muda o cálculo de alguma forma? Vou te dizer uma coisa, Nicole. Os iranianos já ultrapassaram toda e qualquer linha vermelha e cometeram todo tipo de agressão e crime hediondo. Isso é um ataque contra a soberania do Iraque. O cargo de presidente da região do Kurdistão está previsto na Constituição iraquiana. E isso mostra que essas pessoas não estão fazendo esses ataques por critérios militares ou estratégia, mas sim porque escolhem alvos convenientes e fáceis. E também a agressividade que eles têm dentro deles, eles querem usar contra qualquer um. Dohawk, aliás, onde fica a casa do presidente do Kurdistão, na cidade de Ed Hawk, Doha, não tem nenhum americano e eles não têm nenhuma defesa aérea. Então você pode dizer que esse é um ataque covarde, que é completamente inaceitável, mas os iranianos sempre agem de forma a poder negar envolvimento. E vamos falar sobre isso porque é isso que estamos vendo do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Ele está condenando esse ataque. Essas milícias são amplamente vistas como apoiadas pela Guarda Revolucionária Iraniana. Quem realmente está no controle? Bem, o Kitab Hezbollah é quem está causando a maior parte desse caos e desses ataques. E eles são liderados diretamente pelos chamados conselheiros da Guarda Revolucionária Iraniana. Eles são basicamente os controladores de fato dessas milícias. E, como eu disse, eles estão atacando civis, eles atacam o Estado iraquiano, eles atacam a sede da inteligência iraquiana, eles atacam a sede da Unidade contra o Terrorismo. Então isto é como uma guerra civil entre o Estado iraquiano e o povo iraquiano contra essas milícias que são comandadas diretamente pela Guarda Revolucionária do Irã. E quanto a essa declaração escrita do novo líder supremo do Irã, como isso está sendo interpretado no Iraque? Isso mostra para você que essas milícias, sob o disfarce das forças de mobilização popular, basicamente usam a PMF como parte do governo iraquiano, ideias do governo iraquiano, financiamento do governo iraquiano para atacar os americanos. E o governo iraquiano vai emitir alguma condenação a fantasmas desconhecidos. Ninguém menciona nomes, ninguém é preso. Quando os Estados Unidos respondem e atacam as milícias, o governo iraquiano faz esse alarde dizendo que estão atacando a PMF, que faz parte das forças de segurança do Iraque, o que é uma mentira total. E esse jogo não pode continuar, mas isso mostra como esse jogo está funcionando mal. Com o apoio de Mustafa Khamenei, se ele ainda estiver vivo, ou de quem estiver no comando, e favorecendo essas milícias como se estivessem ajudando o Irã em sua agressão. Intifada Kamber, é um prazer tê-la na I24 News. Muito obrigada. Obrigada. Voltamos ao estúdio. Yakov, a Agência Internacional de Energia Atômica fez uma nova declaração sobre os ataques recentes que comentamos antes. O que estamos ouvindo da AIEA? O que isso indica sobre a situação atual dentro do Irã? Olha, não é uma grande novidade, mas o que eles estão fazendo é confirmar o que estávamos dizendo. Eles estão dizendo, com base em uma análise independente de imagens de satélite,
que estão confirmando que a usina de produção de água pesada em Knodab, que fica na região de Arak, como estávamos dizendo, sofreu danos severos e não está mais operacional. A instalação não possui material nuclear declarado. Esta é a usina de água pesada de Arak, um caminho paralelo para armas nucleares. Você tem as instalações de enriquecimento de urânio, sabe, todos os locais com os quais já estamos familiarizados, Qom, Isfahan e Natanz. Enriquecer urânio até obter quantidade suficiente e alto teor serve para criar bombas nucleares. O plutônio é um caminho paralelo. Você chega lá através da água pesada. Agora, esse local foi atingido em 27 de março. As forças de defesa de Israel confirmaram o ataque. Eles disseram que atacaram o local depois de verem informações de inteligência após a Guerra de Junho, quando também foi atingido naquela época, de que os iranianos estavam basicamente começando a reconstruir o local e acharam que esse era o momento certo para atacá-lo novamente. Então agora deve ter sido ainda mais danificado, eliminando o caminho paralelo para armas nucleares. Nery, quando se trata do estágio da guerra em que estamos agora, ouvimos que Israel está atingindo fortemente as capacidades militares. Com esses grandes ataques às capacidades nucleares, o que isso indica sobre o prazo de semanas para a duração da guerra se continuarmos eliminando os principais alvos? Bem, isso mostra o quão longa é a lista de alvos, já que você está chegando a esses alvos tão sérios e centrais depois de 4 semanas. Mas, na verdade, eu acho que, tanto para Israel quanto, aliás, para os Estados Unidos, existe toda uma lista de alvos. E também existem o que eles chamam de alvos críticos, alvos muito importantes, alvos de importância média e assim por diante. Obviamente, todos eles, considerados em conjunto, são importantes para o regime iraniano. Mas existe um conjunto de prioridades que eles estão seguindo, Israel e os Estados Unidos, em relação à campanha aérea. E estamos vendo isso, sabe? O fato disso ter acontecido no fim de semana passado não é surpresa, porque a guerra ainda está em andamento. Então, tanto os Estados Unidos quanto Israel sabiam que eles não teriam sido impedidos, digamos, uma semana atrás, considerando como essa guerra tem se desenrolado. E em relação às próximas semanas, eu sei de 2 coisas com certeza. Primeiro, ainda há alvos a serem atingidos. E a segunda coisa, esses alvos vão evoluir. Então, como estávamos falando antes, esses são alvos de grande importância, tanto militares convencionais quanto nucleares. Dependendo da decisão do presidente dos Estados Unidos, pode haver mudança para alvos como infraestrutura e indústria civil, visando enfraquecer economicamente o regime. Essa decisão não cabe a nós, ao primeiro-ministro de Israel ou ao chefe do Estado-Maior. Donald Trump deve tomar essa decisão, pois seria uma grande escalada, especialmente nesta guerra, e considerando os alvos vistos no último mês. Isso não diz respeito apenas ao que significaria para o regime, mas também para o próprio povo iraniano, caso o regime venha a colapsar após a guerra. Yaakov, sobre esse banco de alvos, você tem algo a acrescentar? Sim, só estávamos nos perguntando o que as FDI atingiram em Teherã. Acabamos de saber. O porta-voz das FDI está dizendo que mais de 120 munições foram lançadas em locais de pesquisa, desenvolvimento e produção de armas em Teherã, especificamente na capital iraniana. Discutem locais para desenvolver componentes críticos de mísseis balísticos. Isso faz parte da indústria de armas, da indústria militar, do IRGC. E de um centro iraniano de pesquisa, desenvolvimento e produção bélica. Então, tudo isso é para atingir o complexo militar industrial iraniano, essencialmente, e realmente tentar eliminar a capacidade deles de se reabastecerem, não só agora, mas também depois da guerra. Nós vimos, depois da Guerra de 12 Dias, que mesmo com Israel atingindo fortemente as capacidades do Irã, eles conseguiram reconstruir essas capacidades muito mais rápido do que as estimativas iniciais previam. Mesmo com estimativas iniciais do impacto no complexo militar e industrial deles, quanto tempo até termos uma avaliação completa dos danos causados? Vai levar um tempo, mas há grande diferença entre a Guerra de Junho e agora. A de junho focou principalmente no projeto de armas nucleares. O projeto de mísseis foi atingido, sim, mas era mais um alvo secundário. Agora é o contrário. Ele se tornou a principal prioridade das forças de defesa de Israel. Eles atingem locais nucleares, mas são alvos secundários, já que o programa nuclear não se recuperou desde junho. O programa de mísseis se recuperou rapidamente, construindo 1.000 mísseis entre junho e a véspera da guerra, com planos de chegar a 8.000. Esse é um arsenal que já representaria ameaças existenciais aos centros urbanos de Israel,
mesmo sem uma ogiva nuclear. Então eu acho que agora, sabe, nunca vimos antes esse tipo de ataque sistemático, não só ao arsenal de mísseis e aos lançadores, mas também às próprias instalações de produção e aos componentes que são fabricados. Isso não tinha acontecido assim em junho. Agora está sendo atacado, mostrando grande diferença no foco dos ataques. Quando se trata desse foco contínuo, voltando ao que você acabou de dizer, Nery, neste momento é basicamente só os Estados Unidos que estão tomando as decisões e Israel está apenas seguindo essa onda e aproveitando o tempo que tem para atingir seus próprios alvos? Não, acho que são ambos. Os Estados Unidos têm a sua própria lista de alvos. A principal diferença é que as FDI divulgam comunicados quase de hora em hora, não só diariamente. E os militares dos Estados Unidos fazem isso a cada poucos dias, se é que fazem. Então temos menos clareza sobre o que os Estados Unidos realmente estão atingindo. E as FDI não param de falar sobre o que estão atingindo. E isso eu acho uma coisa boa em termos da campanha em andamento, porque você quer ver quais são os alvos e avaliar a partir disso como a guerra está indo, pelo menos desse lado da campanha. Mas acho que, voltando ao ponto do Yaakov, ninguém pode realmente dar uma estimativa de até que ponto a campanha até agora conseguiu atrasar o Irã em termos de sua capacidade de produzir mísseis e sua capacidade militar geral. Ouvimos avaliações, em junho passado, de que, essencialmente, Israel havia removido a ameaça de mísseis e a ameaça nuclear que pairava sobre a cabeça do público israelense. Isso não se provou verdadeiro. Antes de junho passado, já ocorreram diversos ataques e operações secretas, principalmente de Israel, mas também de outros, contra instalações e cientistas nucleares do Irã. E toda vez que você ouviu uma avaliação dizendo que isso atrasou em X anos, isso também se mostrou excessivamente otimista. Então, eu concordo com Yaakov. Vamos avaliar quando a poeira baixar e a campanha e guerra terminarem oficialmente. É uma campanha aérea grande e intensiva dos Estados Unidos e de Israel. Isso certamente está tendo um impacto. O quão profundo é esse impacto ainda precisa ser visto. Após a névoa da guerra, veremos quando tudo se acalmar. Nery Silver, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Yaakov, fique comigo. Ainda temos 1 hora de atualizações para discutir, então não saia enquanto fazemos uma pausa rápida na I24 News.